6 sintomas do AVC. Fraqueza ou paralisia de um lado do corpo, dificuldade para falar e confusão mental são alguns sinais do acidente vascular cerebral. Os sintomas de um AVC são, basicamente, dificuldades para andar, falar ou confusão mental, bem como fraqueza ou paralisia unilateral do rosto, do braço ou perna. É importante estar atenta a esses sintomas do AVC, até mesmo para conseguir manter mais a calma, caso o acidente, infelizmente, atinja alguém próximo, e, também, para saber exatamente a partir de momento é essencial procurar ajuda médica. 1. Dor de cabeça. Miranda explica que pode surgir cefaleia, dor de cabeça, súbita, com apagamento de campos visuais, às vezes com tontura e vômitos. Vale lembrar que existem diversos tipos de dor de cabeça, como, por exemplo, a enxaqueca. A cefaleia relacionada ao AVC, neste sentido, se diferencia por ser súbita e sem causa aparente, e por estar geralmente associada a outros sintomas, como, por exemplo, a dificuldade para andar ou enxergar, confusão mental súbita, tontura, vômitos ou dificuldade para falar. 2. Alterações na fala. Miranda explica que pode ocorrer dificuldade na fala ou língua trôpega. É comum ocorrer afasia, que é a incapacidade do paciente em nomear objetos e coisas. Em alguns casos, a pessoa não consegue nem repetir uma palavra dita por um familiar. O discurso pode, inclusive, ficar confuso, pois o paciente só consegue dizer algumas palavras, sendo incapaz de dizer outras. Pode ainda ocorrer a disartria, que se caracteriza pela dificuldade em articular as palavras. O paciente entende tudo, mas não consegue mover os músculos da fala de modo a articular corretamente as palavras. Ou até consegue nomear coisas, mas o faz de modo enrolado, muitas vezes incompreensível para quem está ouvindo. 3. Desvio da comissura labial para um lado da face. O desvio da boca em direção contrária ao lado paralisado é um sinal comum e perceptível no AVC. Por exemplo, o paciente apresenta uma paralisia facial do lado esquerdo, então, a boca desvia-se para o lado direito e a comissura labial fica mais proeminente à direita. Mas, vale destacar que, em alguns casos, a paralisia facial é bem discreta e pode passar despercebida pelos familiares. Pode-se, nesses casos, pedir para o paciente sorrir ou assobiar, pois, assim, se houver paralisia, ela será facilmente notada. 4. Fraqueza ou paralisia. Miranda explica que pode ocorrer fraqueza de um lado do corpo, braço e perna, às vezes impedindo a pessoa de andar. Assim, esta fraqueza pode variar desde uma perda de força muito suave até uma paralisia total. Não é comum no AVC, porém, que ambas as pernas ou os braços sejam acometidos ao mesmo tempo, com a mesma intensidade. A fraqueza pode vir acompanhada ainda de dormência, formigamento ou uma sensação de leves picadas de agulhas. A paralisia pode facilmente ser identificada pelo paciente e seus familiares, mas, quando a perda de força é discreta, fica mais complicado. Mas, um teste pode ser feito, os braços do paciente devem ser levantados e mantidos alinhados aos ombros, posição de múmia, por alguns minutos. Se um dos braços começar a cair, há forte indício de fraqueza motora. O mesmo teste vale para as pernas. O paciente pode ainda ser acometido por falta de equilíbrio ou vertigem. 5. Confusão mental. Pode ocorrer desorientação, podendo evoluir para o coma e até morte, conforme destaca Miranda. O paciente pode, por exemplo, perder a noção do tempo, dia, mês, ano, não reconhecer o local em que está, além de ter um discurso confuso devido à desorientação mental. 6. Convulsão. Em alguns casos pode ocorrer uma crise convulsiva, que é provocada pelo excesso de atividade elétrica no cérebro gerando contrações involuntárias musculares com movimentos desordenados, alterações do estado mental ou outros sintomas. Vale destacar, porém, que nem sempre a crise convulsiva é sintoma de um AVC. Em resumo, Ricardo Campos destaca que a supressão repentina do fluxo arterial cerebral determina a perda de função tão rápida quanto o início do evento sintomático. Ou seja, a depender da área cerebral envolvida, pode haver perda repentina de consciência.
É possível a ocorrência de crise convulsiva inédita, diz. Mas, a expressão mais comum é o comprometimento de um ou vários dos que se seguem, geralmente envolvendo um lado do corpo, força muscular, sensibilidade, equilíbrio, coordenação, destreza de movimentos, capacidades mentais, percepção de ambiente, visão, audição, olfação, gustação e tato, explica Campos. O neurologista destaca ainda que a busca por ajuda médica deve ser imediata. Em caso de isquemias, é possível o uso de medicamentos e procedimentos neurológicos intervencionistas que podem reverter o processo cerebrovascular, isso apenas por algumas horas após o início dos sintomas. Em caso de hemorragia, a depender do tipo de hemorragia, minutos podem fazer a diferença entre vida e morte, autonomia de vida e invalidez permanente, diz. Lázaro de Miranda ressalta que o paciente deve ser levado imediatamente ao pronto-socorro de um hospital com protocolo para o adequado atendimento de AVC, para ser submetido à realização de ressonância magnética ou tomografia de crânio, para selecionar os casos que se beneficiarão com a terapêutica trombolítica, a qual tem que ser iniciada em até 4 horas do início dos sintomas. Tem que ser rápido, pois tempo é cérebro salvo ou perdido, diz.